Hoje eu vou falar sobre casa, carro e apartamento. Uma coisa que o Hélio Couto fala muito. E se você faz a ressonância harmônica, se você estuda o caminho das palestras, se você conhece o professor Hélio Couto, você sabe que ele bate muito nessa tecla. E hoje eu vou bater um pouquinho nessa tecla e vou contar para vocês a minha experiência, como foi com casa, carro e apartamento. Eu me chamo Thiago Bitu e nesse canal eu falo sobre mentalidade e expansão de consciência. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever nesse canal. E aqui tem vídeo novo toda semana. E se as coisas continuarem do jeito que está, vai ter vídeo novo todos os dias. Direto ao ponto. Conheci o professor Hélio Couto em meados de 2020, 21, não me recordo direito. Acho que foi até antes. 2020, 2021. E eu comecei a estudar os caminhos das palestras e depois eu pedi a minha ressonância, chegou a onda. E o meu objetivo era desenvolver financeiramente. Eu acho que o objetivo de todas as pessoas que entram nessa jornada de autoconhecimento com o professor Hélio Couto, porque eles falam que a física quântica atrai tudo que a gente quer e de fato é. Uma questão que a física quântica, que o ensinamento do Hélio, é que ele te explica a física quântica e começa a colocar para você, para que você consiga entender que você já cria a tua realidade. Que a física quântica já rege a tua vida, você que não percebe, você que não entende, você que não compreende. Então ele começa a trazer luz às sombras e você começa a ter clareza que a sua realidade, aquilo que você já vive, é uma coisa que você cria. Então, a partir do conhecimento que você tem com ele, a partir do conhecimento do caminho das palestras, daí sim você começa a desenvolver habilidades e entendimento para que você consiga mudar os seus resultados ao longo do tempo. Faz sentido para você? Então, independente do que você acredita, independente do que você pensa, a física quântica já opera na tua vida, ela já funciona sobre a tua vida. O fato é que você tem que começar a ter conhecimento e aplicar o conhecimento para que ela venha trazer para você resultados melhores, entende? E tinha muito corte no YouTube falando sobre casa, carro e apartamento. E eu fiquei alucinado por isso, né? Quem não quer casa, carro e apartamento? Durante o curso do Hélio Couto, ele ensina muito e ele bate muito nessa tecla. As pessoas vão lá, antigamente ele atendia numa Ratman em São Paulo, e as pessoas iam lá e ele falava que os maiores pedidos das pessoas eram casa, carro e apartamento. Aqui eu quero dar uma frisada. Se você busca casa, carro e apartamento, eu falo para você que você está certo, que a gente vive num mundo material, num mundo onde o dinheiro rege muitas coisas. Pessoas morrem porque o SUS não dá o tratamento adequado para elas. E com a mesma doença, outras que têm condição financeira não morrem. Então, o dinheiro, a casa, a carro e o apartamento, tudo é benefício para você e para tua família. Então, se você é um ser humano que vive aqui, você está certinho em querer casa, carro e apartamento e muito mais do que isso. Lancha, jet ski e tudo mais que você quiser, porque você é dono da tua realidade, você é dono da tua vida, você cria a tua realidade, entende? Então, não é errado você querer isso ou pedir isso. O que o Hélio traz nos ensinamentos, e que o errado é você viver em prol disso. O errado é você focar somente nisso e deixar de viver, deixar de experienciar essa terra, deixar de emanar o amor, né? Que é a ferramenta mais poderosa que a gente tem hoje. Então, no meu ponto de vista e na aplicação de tudo que eu já apliquei e funcionou para mim, eu digo para você que não é errado você querer casa, carro e apartamento. Muito pelo contrário, você está certinho. Se você entrou nesse caminho de autoconhecimento, nunca tire esse desejo do seu coração. Sempre queira mais material, sempre queira mais da vida em si. Porque se tem pessoas faturando alto, não só no digital, mas também na parte física, se tem médicos realizados, tem. Cara, o meu sogro, ele trabalha em construção civil há mais de 40 anos. Ele tem 52? Não, eu tô exagerando. Vamos colocar uns 35 anos que ele trabalha na construção civil. E ele me disse uma coisa que me deixou muito chocado, cara. Ele fala assim: quando você descobre o que você ama e, e trabalha com o que você ama, 50% da tua vida tá realizado. E ele ama o que ele faz. E, cara, ele constrói casa, ele faz reformas e fica sensacional, entende? Então, eu estou usando a comparação do médico e de um pedreiro para você entender que, independente da área que você atua, da área que você ama, você vai se desenvolver como ser humano, vai para cima e vai construir casa, carro e apartamento. Isso é indiferente, ok?
Então, voltando ao raciocínio, não é errado você querer nenhum tipo de liberdade financeira, nenhum tipo de liberdade geográfica. É tudo normal. Quem não quer viajar? Quem não quer conhecer outros lugares? Quem não quer poder dar o melhor para o filho, para a filha, para o pai, para a mãe? Quem não quer poder tirar um ente querido de um lugar e colocar em outro? Quem não quer poder arcar com o casamento do filho, da filha, fazer o seu próprio casamento, comprar um carro melhor? Então, se as pessoas te falam que o autoconhecimento, a lei da atração ou qualquer coisa do tipo vai tirar essa vontade do seu coração, é mentira, tá bom? Não, isso não é verdade. Isso não funciona assim. Se funcionasse, muitas pessoas não teriam dinheiro. E pessoas têm dinheiro. Pessoas compram coisas. Pessoas usam tênis de 8 mil reais, 20 mil reais. Não importa o valor. Mas as pessoas têm condição. E por que que eu e você não pode querer ter? Porque eu estudo o autoconhecimento? Porque eu fiz a ressonância harmônica? Então, só para você entender, não é errado. Fechou? Voltando pro Hélio aqui. E o Hélio, ele ensina isso, e ele fala muito sobre casa, carro e apartamento. Por quê? Porque as pessoas, elas querem, a maioria das pessoas, e eu fui uma dessas pessoas, até entender o caminho das palestras, estudar e praticar. Elas querem o resultado pronto, mas elas não querem o processo, né? Isso é uma fala minha, tá bom? O processo é a vida acontecendo enquanto o resultado não chega. Então as pessoas não querem passar pelo processo de dor, não querem passar pelo processo de transformação, não querem passar pelo processo de transmutação do ego, não querem passar pelo processo de tirar a sombra e começar a trazer luz para as sombras, ter níveis de consciência, saltos de consciências. Então quando elas começam a andar, elas querem voltar para trás, elas querem deixar do jeito que está, porque de fato, todas as vezes que você trabalha com uma energia diferente, como a ressonância harmônica, ela vai revelar para você quem você é. E nesse autoconhecimento de quem você vai descobrir o que você gosta, o que você quer, o que você não gosta. Vai começar a sair o lixo para fora, vai começar a sair as coisas que não fazem parte da tua vida mais. Por isso que a ressonância traz dor, por isso que a ressonância traz confusão, porque uma coisa que fazia total sentido vai deixar de fazer. E as pessoas que conseguiram alcançar objetivos financeiros são pessoas que deixaram o lixo embora e aceitaram o novo, porque em muitas das aulas eles falam, é uma questão de nanosegundo. Em nanosegundo o cara aceitou, pronto, ele dá um salto quântico. Eu conheço pessoas que fizeram ressonância harmônica e hoje viajam Brasil afora, moram nos Estados Unidos, moram no Brasil, pessoas que desenvolveram financeiramente. Aí eu te pergunto, é a ressonância ou a pessoa? Fica essa dúvida para você aí. Você que está fazendo ressonância agora, que está focado na casa, no carro e no apartamento. Será que o fato é que a pessoa desenvolveu habilidades e conseguiu compreender que ela colhe aquilo que ela planta? Ou a ressonância que deu a casa, o carro e apartamento para ela? A ressonância que deu para ela a condição dela viajar Brasil afora? Morar nos Estados Unidos? Não é, querido. A pessoa se autoconheceu tanto que ela descobriu o que ela gosta e ela desenvolveu habilidades e cobra pelas habilidades dela. E o universo retribui, porque quando eu transbordo na tua vida, o universo retribui para mim. Entende? Quando alguém transbordou na minha vida, o universo retribuiu para essa pessoa. Nós estamos aqui nessa terra para servirmos uns aos outros. Imagina se todo mundo servisse todo mundo. Imagina como esse universo não seria fantástico, entende? Mas tudo é conta, toda dificuldade que nós enfrentamos é por conta do ego. E tá tudo bem, porque nós estamos aqui para evoluir. Se Deus não quisesse o ego não seria construído. Mas se temos que lutar contra o ego e adestrar e dominá-lo, é porque essa é a nossa missão e vamos embora, vamos meter marcha, vamos fazer acontecer. O que eu tenho para dizer para você é o seguinte: se você está no caminho do autoconhecimento, se você está fazendo a ressonância harmônica com o professor Hélio Couto, não, não desista, não desanima, não se frustra se não aconteceu ainda. Eu gravei um vídeo recentemente, muitas pessoas falaram, eu fiz 5 anos e não aconteceu nada. É impossível. Você não percebeu que aconteceu nada. Vou dar um relato aqui muito simples e rápido. Em algumas das minhas vivências com a medicina da ayahuasca, em alguns momentos, a gente acredita que nada aconteceu. Eu tenho um relato de um dirigente de uma casa
próximo da minha cidade, ele fala que ele, quando antes de comungar a medicina da ayahuasca, as unhas deles não cresciam, porque ele comia a unha. E ele não teve nenhum vislumbre, não teve nenhuma instrução, não teve nenhuma direção durante o ritual de ayahuasca para que ele parasse de comer as unhas dele. Vai fazer sentido para você. E ele disse que depois de comungar a ayahuasca algumas vezes, ele teve que cortar a unha. Porque a unha dele cresceu. Aonde eu quero chegar? Ele perdeu o hábito de comer unha, a ansiedade foi embora, e ele só percebeu que ele perdeu o hábito quando ele teve que usar o cortador de unha que há anos ele não usava. Entende? Então, se a ressonância ainda não fez sentido para você, se você ainda não viu melhora, continua. Por que você vai parar? Porque tem coisas inconscientes sendo limpadas e você ainda não percebeu. Mas o foco desse vídeo é falar sobre casa, carro e apartamento. E sim, ela funcionou para mim sim. Hoje eu moro numa casa boa, eu tenho uma família estruturada, eu sou um homem divorciado. Eu tenho 3 filhos do meu antigo casamento e quando eu busquei o autoconhecimento com o Hélio Couto, quando eu busquei ajuda do Hélio, eu conheci o Hélio pela internet, óbvio, eu não o conheço pessoalmente. Seria uma honra conhecer, mas eu acho que essa altura do campeonato é muito difícil. Ele é um homem muito reservado. E eu estava destruído, a minha vida estava destruída, totalmente destruída. Quando eu digo destruída, é destruída mesmo. Eu tinha acabado de me divorciar, tinha acabado de me separar. E eu carregava uma crença dentro do meu coração que a minha mãe, ela me dizia assim que o homem só dá valor para a criança, para o filho, quando ele tá com a mãe. A partir do momento que ele separa da mãe, ele deixa de dar valor pro filho. E aquilo entrava em conflito com o meu coração, porque jamais, sobre nenhuma circunstância, eu queria viver longe dos meus filhos. Podia passar o tempo que fosse. E eu não queria, nunca, sobre nenhuma circunstância, ficar longe dessas crianças. E quando eu comecei o autoconhecimento, olha para você ver como é louco, gente. Vocês precisam entender isso. É muito maior. O Hélio fala nas aulas, eu tô frisando ele aqui porque eu tô falando sobre casa, carro, apartamento, que é a frase de impacto dele. Que os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos pensamentos. Então, qual era o meu objetivo? Fazer muito dinheiro, ter uma estrutura de uma casa muito boa. Eu não imaginava que eu fosse casar novamente, eu não tinha essa expectativa, eu não queria isso, nem passava isso pela minha cabeça. Eu tinha me divorciado, eu tinha um filho de 4 meses. Hoje ele tem 5 anos, vai fazer 5 anos agora em julho. Eu tô gravando esse vídeo em fevereiro. Então eu queria ter uma casa estruturada, onde eu pagasse uma empregada, para ter os meus filhos final de semana comigo, ter um carro bom pra gente poder passear, pra gente poder viajar e fazer essas coisas que pais fazem com os filhos. E eu continuei no caminho do autoconhecimento, passei por alguns processos, conheci a medicina da ayahuasca. E hoje eu tenho a minha casa, eu sou casado com a Amanda, eu tenho um filho com a Amanda, com a minha esposa, que se chama Bento. Ele tem 1 ano e 8 meses. Meu filho Thiago tem 4 anos, vai fazer 5 agora em julho. A Ana Clara tem 11 e a Sofia tem 9. E eu tenho uma filha de 18 anos que é fora do casamento, quando eu era jovem, a Manuela. A gente tá criando um vínculo legal agora, graças a Deus. E hoje nós dividimos a guarda das crianças. As crianças ficam 7 dias comigo e 7 dias com a mãe. Inclusive eu tô gravando esse vídeo aqui fora, porque eles estão fazendo barulho lá dentro. Eles estão de férias ainda, então estão fazendo bastante barulho lá dentro. Então, o que eu consegui com a ressonância, eu também não posso desmerecer a medicina da ayahuasca, mas o que eu consegui com tudo isso foi muito além do que eu imaginava, foi muito mais do que eu pensava, foi muito mais do que eu sonhava. E eu desejo e almejo muito mais, entende? Eu sou grato pelo que eu tenho, mas eu quero muito mais. Eu tenho clareza do que eu quero. Eu tenho consciência do que eu quero. E é sobre isso. Então, funciona assim, a casa, carro e apartamento é para todos. Não existe a possibilidade de você não alcançar. Deixa a sujeira embora, deixa limpar, deixa acontecer o que precisar acontecer. Deixa a sua vida se endereitar. Conserte ela, deixa o seu inconsciente ser limpado, deixa a sujeira sair debaixo do tapete. Como ele fala, tem concreto nessa bagaça, deixa o concreto ser quebrado, ser limpado, que a sua hora de prosperar vai chegar. A prosperidade vai chegar na tua vida. É impossível você ser filho de Deus e não prosperar. É impossível você ser um ser humano que transborda na vida de alguém e não prosperar. É impossível. Em menos de 2 anos eu vou estar milionário. Eu confio nessa promessa que eu fiz para mim e para minha família. E não é pelo dinheiro, é pela liberdade geográfica, pela liberdade financeira e por todas as outras coisas que o dinheiro pode proporcionar para mim e para minha família.
porque eu mereço. Eu entendi que nós vivemos num universo onde Deus, ele não é um Deus que mora fora, ele é um Deus que mora dentro e ele é tudo que existe. Ele não é somente um o Deus, ele é Deus, ele é tudo que existe, ele é o todo. Como ele fala nas aulas, o todo. Então, partindo desse princípio, eu acredito que eu tenho direito. Não é uma questão de fazer por merecer, é ter direito. Então eu tenho que acessar o meu direito. Eu tenho que entrar na frequência da prosperidade. Faz sentido para você? Então o meu recado é muito breve. Se você está fazendo ressonância harmônica e tem promessas de casa, carro e apartamento, e muitos vídeos falam, ah, isso daí é ilusão. Não é ilusão, não é falácia, não é mentira. É uma verdade absoluta que todos podem acessar. Porque o universo é você. Você está criando a tua realidade. Então, começa a se sentir merecedor de tudo isso. Se nesse momento agora você está passando por catarse, dificuldade, tristeza, continua. Deixa limpar, deixa acontecer. Quando der o tempo da onda, pede mais uma. Se você não conhece a medicina ayahuasca, tem interesse de conhecer, procura uma casa na sua cidade, seja onde for. Mas não desista, porque a prosperidade não é para alguns, é para todos que se permitem. Eu me chamo Thiago Bitu e nesse canal eu falo sobre mentalidade e expansão de consciência. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever nesse canal, assinar, ativar o sininho de notificações e compartilhar esse vídeo com alguém. Fechou? E o desafio de sempre. Escreve aqui embaixo, aqui nos comentários, casa, carro e apartamento. Grande Hélio Couto. Um grande abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo.